psicóloga Marilda Coelho, que é nossa sócia aqui, né? Marilda já veio várias vezes no debate. A Ângela de Fátima Souza, que está aqui representando as mães, é mãe de 3 filhos. Depois você vai explicar um pouquinho, são um de 24, uma de 22 e um de 8, né? Então, o de 24 já saiu, agora daqui a pouco você vai contar a sua história. E a Ana Patrícia Ribeiro, que é psicóloga e psicanalista. Bom, primeiro vamos começar, Ana, definindo o que é essa síndrome do ninho vazio. Esse é o nome mesmo? É uma nomenclatura que é mais utilizada pelos americanos, mas é importante para a gente pensar se é uma síndrome, um conjunto de sintomas ou de sinais. Ninho vazio é a história de que depois que os filhos criados, eles vão embora. Fenômeno esse, é importante a gente lembrar que na atualidade tem diminuído o tempo que os filhos, tem aumentado o tempo que os filhos têm ficado em casa. Então hoje em dia, demora-se muito mais para que esse ninho fique vazio. E aí isso também provoca mais dificuldades com eles. Pois é, aí que eu ia, quando você falou isso, aí eu emendar essa pergunta. Como os filhos têm ficado mais tempo na casa dos pais, tem aumentado, eu não pus uma pesquisa, mas a tendência seria aumentar, portanto, esse risco dessa síndrome do ninho vazio ocorrer, ou não? Sim, a tendência é aumentar, porque quanto mais tempo você fica naquela rotina onde você oferece os cuidados para os filhos, o rompimento desse vínculo leva a um luto muito mais profundo, que a pessoa fica sentindo um grande, por isso síndrome do ninho vazio, um grande buraco na vida. E esse buraco leva a sentimentos importantes, sentimentos depressivos, aparecimento de sintomas psicossomáticos sérios, e a pessoa, às vezes, ela não consegue compreender que tudo isso que ela está sentindo é em função da saída do filho. E isso acontece mais na mãe, ou mais no pai, ou na mãe, predominantemente mais nas mulheres, nas mães. As mães, elas têm esse papel de, às vezes, mais cuidadora, e também o vínculo da mãe com o filho é um vínculo muito mais forte. Ela sente como se um pedaço dela tivesse partido. Pois é, isso aí é como se um pedaço dela tivesse partido. É isso mesmo? Muitas vezes, além desse, se a dor está sendo uma dor mais profunda, como uma depressão, a experiência é essa, de que ela estaria sentindo que uma parte dela foi embora. Porque, na verdade, o que foi embora foi aquele papel que ela exercia daquela maneira enquanto ele estava em casa. Porque ela vai continuar tendo uma função muito importante. Daqui a pouco a Ângela vai poder colocar isso para a gente. A importância que a mãe e o pai continuam tendo na vida dos filhos, mesmo quando eles se vão. Então tem muito mais a ver com uma vivência, né, uma fantasia de que agora eu estou partida. Quer dizer, muda o papel da mãe. Muda o papel. Como mudou quando você tinha um bebezinho? O bebezinho você cuidava de uma determinada maneira. A hora que ele se torna um estudante, você já cuida de outra maneira. Então vão mudando os papéis, as funções que se tem. E é importante também dizer que, dependendo da forma como o relacionamento do casal, homem e mulher, esteja, essa saída dos filhos vai ser menos ou mais profunda. Porque se o casal tiver uma relação fortalecida, se esse casal ou essa pessoa, mesmo que eles sejam separados, mas que eles tenham uma vida própria, tenham cultivado valores, tenham cultivado atividades, tenham satisfações que não sejam apenas a satisfação com a maternidade e a paternidade, então essa dor ela é menos sofrida. Vai como se fosse assim, bom, agora eles não precisam mais de mim dessa maneira. Então é como se fosse uma etapa vencida. Vamos colocar, Ângela, na conversa. Você tem 3 filhos, um de 24, uma de 22 e um de 8. Isso. Tem uma distância grande entre eles, né? É, bem grande. Esse de 8 já não foi uma coisa, vou ter mais um para daqui a pouco os outros 2 vão embora? Não foi programado. Não tem uma relação com essa perspectiva da saída dos mais velhos, não? Não teve. Bom, conscientemente, não. Porque quando eu fiz 40 anos, eu comecei assim numa neura de pensar, né, que podia não ter mais, não menstruar mais, de que não pudesse ter mais filhos. Eu entrei
numa dessa, sabe? De ficar pensando nisso e sofrendo com isso, e chorava, porque minha mãe fez menopausa com 42 anos, e aí eu achava que eu também fosse no mesmo caminho, né? E ficava aquela angústia, aquela coisa. E aí 1 ano depois eu estava engravidando. Mas aí você ficou grávida, você não estava tentando? Não estava. Estava tomando anticoncepcional. Mesmo. Foi num intervalo assim, de 1 mês sem anticoncepcional e engravidei dele. Mas o seu filho mais velho, de 24, mudou há 6 meses, saiu há 6 meses de casa e foi morar no exterior, né? Mas pouco antes dessa gravidez, ele saiu, né, com 16 anos, ele saiu, foi morar no Minas, que é aí que eu acho que começou. Quando você teve o 18, o mais velho estava morando fora? Não, ele já tinha voltado, né, mas ele tinha estado, tinha acabado de chegar. A mim não dava para ter uma relação necessária. Eu acho que ela tinha acabado de coisa, chegar. mas assim, conscientemente não, ou seja, conhecendo isso, sendo claro para mim não, mas é possível que ela tenha Ele saiu, vai sair depois. Vai sair daqui a uns dias. Então deixa eu ir colocando aqui. E essa outra fantasia dela também da perda da fertilidade, porque isso também é uma coisa muito importante. Quando as mulheres ficam muito assustadas com a perda da fertilidade, como se isso significasse menos vida, menos mulher, muitas vezes se torna, como ela disse, uma neuda, né? Então, acho que está bem significado. Diante disso, há um descuido, não sou mais fértil, e ao mesmo tempo um desejo de manter-se assim. Talvez por isso ela tenha ficado tão propícia a engravidar. Mas eu acho que a experiência da saída do outro foi um belo cutucão para esse, pelo menos inconscientemente, você engravidar do outro, rápido, tá? Vocês têm ornamental ainda? Não, eu acho interessante isso. O tanto que é bonito o inconsciente, né? Você fazer essa compensação, uma gravidez bem fora da época prevista, e essa necessidade de repor esse ninho que começou a ficar vazio. Seu filho voou. E é inconscientemente, como você disse. Mas existe um desejo aí que não pode ser negado. E é interessante, é bonita essa organização familiar que você apresenta. Mas buscar compensação não pode ser também um risco, porque a gente pode gerar uma ilusão de que a gente pode sempre estar substituindo. Inclusive no caso da Ângela, não? Que eu acho que ela não estava nem tentando ficar grávida, né? Pode ser consciente ou inconsciente, mas não pode ser um risco, assim, a gente querer compensar, dizer, olha, eu tenho um filho, mais um filho, porque os outros estão saindo, vou comprar um cachorro. Não é importante a gente também enfrentar essa realidade que virá de um jeito ou de outro. Sim, o caso da Ângela é a parte, que é um filho, né? Mas a gente sabe que quando as pessoas estão vivenciando essas situações de sentimento de vazio, de tristeza, às vezes algumas estratégias para ficar mais tranquilo é adquirir um animal de estimação, é ter uma boa qualidade de vida, é investir em atividades físicas, é ter uma vida própria que às vezes, por muito tempo, as mães, a família, o pai, abrem mão daquilo em função da criação dos filhos. Então, reatar vínculos, refazer situações onde haja um envolvimento pessoal e que possa trazer satisfação para o casal, para a mãe. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da preparação do casal. O casal se preparar para nesse ninho que vai ficar vazio. Mas como é que foi para você sair do seu filho com 24 anos, tem 6 meses que ele está fora, demorando em outro país? Como é que você lidou com isso? Foi difícil? Não, eu diria que agora, não. Parece assim que a primeira saída me preparou um pouco mais para isso, para esse momento agora. Foi por um ano foi e tinha 16, né? Essa foi mais sofrida, foi mais dolorida, né? E aí eu sabia, eu vim, né, acompanhando os objetivos dele, a gente se coloca muito no objetivo do filho também, e isso acho que veio me ajudando, né, a me preparar. Né? E hoje eu te digo assim, não estou sofrendo muito, procuro não sofrer, colocado sempre no objetivo, junto com ele, caminhando junto, para não ter esse sofrimento. E hoje é mais fácil também, né? A tecnologia, você conversa
um vídeo. Né? Eu falei para ela, gente, ela tem que ser uma aliada ali, tá juntinho. Isso de fato, minimiza um pouco, né? Eu não durmo sem dar uma boa noite para ele. Todos os dias? Todos os dias, entro no WhatsApp, né, e vou dar boa noite. E querer saber se ele já se alimentou, se está tudo certo, se não está com frio, porque lá está muito frio agora, né? Você se tornou uma mãe virtual. Mãe virtual. Faz o monitoramento, a tecnologia permite o monitoramento da vida do filho. Isso aplaca muito a ansiedade, essa preocupação, então ela preocupa até se ele alimentou, se está frio, se não está com frio. Então esse monitoramento à distância que a tecnologia nos traz, ele facilita muito essa distância. Diminui a angústia que a distância traz. Eu fico pensando se não é bom para os pais, mas se é bom também para os filhos, porque a gente está falando muito da questão dos pais, mas essa saída para o filho é fundamental, não é? Fundamental, principalmente, como ela coloca, ele tem um objetivo, ele está realizando uma função. Porque nós nascemos com isso, com um desejo de conhecer, com um desejo de realizações, e nós precisamos, como ser humano, seguir esses rumos. Um filho que fica extremamente dependente da família, ele está perdendo uma oportunidade única de vivenciar, de conquistar seus próprios espaços, de passar pelas frustrações necessárias para o amadurecimento. Então, tudo isso é necessário. Quando você tem alguém, um filho, que fica muito em casa, que demorou muito a sair, você desconfia que alguma coisa não está bem. E sair muito precocemente também. E o que normalmente não está bem? Baixa autoestima? Poderíamos pensar nisso, poderíamos pensar numa situação de, talvez, os pais o tenham protegido demais e ele acha que o mundo é muito difícil, ele tem muito perigoso, ele teve esse enfrentamento. Nós podemos ter, inclusive, situações de depressão, que às vezes impede que a pessoa aceite os desafios, então ela está sempre temendo que alguma coisa ruim possa acontecer com ela, porque ela não está acreditando nos recursos dela. Existe também a imaturidade, porque se você protege demais, você impede que o filho cresça. Então, essa imaturidade faz com que ele, não, vou ficar mais um pouco, vou ficar mais um pouco. E muitas vezes se sentindo assim, eu tenho o direito de estar aqui. Eles têm o dever de continuar me cuidando. E isso não é uma situação esperada mesmo. O desejado é que os filhos possam voar, que eles possam, e nós vamos ficar sempre próximos. O amor vai estar sempre ali. Por exemplo, eu acho que só é permitido a eles manterem essa relação por Skype, pelo qualquer sistema virtual. Por quê? Porque havia uma boa relação. Porque se esse filho não desejasse isso, o passado não está presente. Ele não está aqui mais. Não estou aqui. Né? Então é porque havia uma boa relação. Mas que provavelmente, quando você pergunta se se alimentou, se está com frio, do outro lado de lá, ele fala assim, já aguenta, aquela preocupação. Não é do jeito que você fala, não me lembro o que você poderia fazer à distância, mas ele entendendo essa necessidade sua, ele mesmo assim te responde, te dá uma questão de tá tudo bem, é isso mesmo. É isso. E ele continua a se cuidar como ele foi cuidado. Se ele foi bem cuidado, ele consegue se cuidar bem. E isso dá uma satisfação para a mãe e uma tranquilidade. Isso é bonito de se ver. Então, aí eu vou chamar um intervalo para a gente ver duas questões. Bom, primeiro, eu queria ver o que é esse cuidar bem, né? Segundo, o que é melhor ou menos difícil na hora que os filhos saem. Quando se tem filhos, o casal tem filho mais novo, né? Portanto, o filho quando sai, o casal está mais novo, ou o contrário. Depois eu já